A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e você está na disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia. Esta é a terceira AVA da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e a terceira parte da aula 1, ou seja, estamos a terminar a aula 1. Nessa aula dupla, nós iremos tratar apenas do capítulo 1. Nas próximas aulas duplas, em cada aula dupla, ou seja, 2 aulas, nós estaremos a tratar de um capítulo do livro que é o livro básico nosso, não é? Então, será essa sequência que nós seguiremos nas AVAs. Somente o capítulo 5, que nós não vamos tratar, que especificamente para os que estiverem com o professor Marco Faleiro, que sou eu, o capítulo 5 será no trabalho em grupo. Mas pode haver algum professor que não vai seguir esta metodologia desta AVA, mas pode usar até essa AVA, se ele assim o quiser. E se for o caso, e ele não der um trabalho em grupo, ele deve fazer uma AVA específica do capítulo 5 para que você possa estar a estudar também o capítulo 5, que são as escolas tendenciosas da interpretação, Alexandria e Antioquia. Mas nós colocaremos isso apenas como um trabalho de grupo, como pesquisa. Mas agora nós estamos a estudar os fundamentos da hermenêutica, que é o capítulo 1. Portanto, eu quero pedir a você mais uma vez que você esteja a ler o capítulo 1, que é da página 1 à página 35, o livro de hermenêutica do professor Esdras. Bom, vamos começar esta AVA também com a questão da visão incompleta do cubo. O que é essa proposta? Aqui sim seria muito bom a imagem minha para mostrar a você. Mas eu queria que você compreendesse o que é de fato essa visão. É uma visão da verdade. Veja, quando alguém está a apresentar um cubo como esse, nós poderíamos dizer que se você visse o cubo de frente, você poderia dizer, por exemplo, que o cubo é verde. E se eu tivesse do outro lado do cubo, eu poderia dizer que o cubo é branco. E aí nós perguntaríamos, quem está certo? O que diz que é verde ou o que diz que é branco? Se você pensar na lógica desse cubo que você está a ver à sua frente, você vai dizer que os dois estão certos, que apenas é uma perspectiva de visão. Ou seja, o que está a ver o verde viu o verde, mas não viu o branco. O mesmo aconteceu com o que viu o branco. Ele viu o branco, mas não viu o verde. Eu poderia até dizer que é vermelho, ou até amarelo. Então o fato é a sua perspectiva de visão. E isso é interpretação. Você tem a perspectiva do texto de acordo com o que você consegue ver. E às vezes o seu colega, o seu irmão em Cristo, pode ver uma outra maneira que você não viu. Seja porque tem uma cultura diferente, porque tem um conhecimento diferente, porque tem uma idade diferente, uma experiência diferente. Então cada um irá ver aquele texto, às vezes, por uma perspectiva diferente, claramente por causa da sua cosmovisão. Então isso é uma percepção de hermenêutica que nós temos que ter quando nós estamos a estudar e principalmente quando nós estamos a considerar a interpretação do outro, sempre lembrando que a igreja é um corpo. Então, que Deus irá dar revelação para cada um, às vezes, de uma maneira diferente, segundo essa visão incompleta do cubo. Porque só Deus consegue ver o branco, o vermelho, o amarelo, o verde, enfim, só Deus consegue ver tudo. Só Deus. Essa independência da revelação pessoal com a revelação coletiva é o ponto crítico da formação de heresias e seitas. Quando um acha que só ele consegue ver a verdade, ou que só a percepção dele é a verdade. Então nós temos que estar abertos para essa realidade. O texto da revelação também pode estar fora do contexto. Então sempre, nós já começamos na AVA anterior a falar isso, sempre o texto
tem que ser percebido dentro do contexto, seja histórico, seja o contexto gramático, linguístico, mas tem que se ver o contexto. Aqui queremos introduzir as regras hermenêuticas. Os métodos lógicos e científicos consideram a forma antrópica como o homem interpreta, porque o homem é homem, né? Antrópico vem de antropos, homem, no grego, né? Então, veja, o método lógico ele é antrópico, ou seja, ele é humano. Nós interpretamos a Bíblia como humanos, não como anjos, nem como Deus. Nós interpretamos dentro da limitação da nossa capacidade de percepção, ou seja, da nossa inteligência. É um fato que, por causa do pecado, nós fomos limitados. Talvez até, como a ciência da psicologia já se apercebeu, nós utilizamos só 10% da nossa capacidade da mente. Imagina se nós utilizássemos 100%. Provavelmente, se tivesse um ser humano do nosso lado utilizando 100%, nós falaríamos que ele é Deus. Mas mesmo assim, ele ainda não seria Deus, porque Deus não tem limitação nenhuma. Ele é todo poderoso. Ele tem todo conhecimento, ele está em todo lugar. Né? Porque ele é Deus, nós nunca seremos como Deus, jamais. Nós somos a imagem dele. Agora, o homem é estudado quanto ao seu psique e sua capacidade interpretativa, ou seja, limitada, assim como a lógica da sua interpretação. Então, a sua lógica pode ter erros, porque o homem tem erros. A gente pode ter percebido errado, a gente pode ter entendido uma frase errado, a gente pode ter entendido o conceito de uma palavra errado. Até porque muitas vezes se relaciona com a tradução. E a tradução pode também ter sido feita de uma forma não contextual. É por isso também que quando uma tradução é feita, ela precisa ser revisada, porque com o tempo a língua vai mudando. Então, às vezes, por exemplo, se você pegar a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida na linguagem que ele traduziu, se não houvesse uma correção e uma atualização, provavelmente nós íamos considerar algo errado, porque naquela época até o conceito de uma palavra podia significar outra coisa. Veja, até mesmo entre nós aqui que falamos língua portuguesa, às vezes tem palavras que são faladas aqui em Angola que têm um significado completamente diferente em Portugal ou no Brasil. Né? Então nós temos que contextualizar até mesmo a linguística, para não entrarmos em erros. Agora vamos conhecer agora as 6 regras básicas, eu vou apenas ler, depois nós vamos estudar cada uma delas. Mas elas precisam de ser, na verdade, decoradas por você. As 6 regras básicas da hermenêutica, que nós estamos a considerar e que está no nosso livro texto. A primeira regra é, que também é chamada de regra fundamental, que para alguns até, da regra 2 até a 6, eles consideram assim, regra fundamental mais 5 regras. Alguns consideram que as 5 primeiras regras são as regras e a 6ª regra é a regra de conclusão. Mas nós vamos considerar como 6 regras, ok? Mas a primeira também é chamada regra fundamental, que é a Escritura explica a Escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. Parece meio lógico isso, né? A segunda regra, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Ou seja, está contextualizado com a frase. A palavra não está fora da frase. Terceira regra. É necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e que seguem o texto que se estuda. É claro que a hermenêutica sagrada já foi construída na metodologia da divisão bíblica com capítulos e versículos, que não é original, nós sabemos, foi criado, mas é uma criação da igreja muito boa, porque facilita o entendimento da Bíblia. A Bíblia não foi feita com capítulos e versículos. Né? A igreja que depois construiu essa metodologia. E a nossa hermenêutica, ou seja, a hermenêutica que a igreja construiu, na teologia construída pela igreja, né? Que é uma teologia bíblica e cristã, considerou-se também a metodologia de capítulos e versículos. Então,
Dentro da ideia de capítulos e versículos, você vai interpretar um versículo considerando o anterior e o posterior. Ou, se você quiser, o parágrafo. Você tem que ir o livro. E não só o livro, a Bíblia toda. É lógico que qualquer percepção de um versículo, se estiver contrário a alguma coisa que tem na Bíblia, em outra parte da Bíblia, está errada, porque a Bíblia não erra. Ela é harmônica. Veja a quarta regra. É preciso tomar em consideração o objetivo ou o desígnio do livro, ou passagem, em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. O objetivo que foi escrito, por exemplo, uma carta. A carta de Paulo foi escrita para quê? Para quem? Né? Qual o objetivo? Então, você faz uma interpretação que está fora do objetivo. Então, está estranho isso. A quinta regra. É necessário consultar as passagens paralelas. Dentro desse aspecto da quinta regra, ela é muito mais ampla. Nós depois vamos ver, porque ela tem até divisões da quinta regra, que é a ideia das passagens paralelas, que é ver uma verdade da Bíblia dentro do contexto da Bíblia toda. Porque a Bíblia toda está harmoniosa. Ela não está uma contra a outra. Então não tem uma revelação que nega a outra parte da Bíblia. A sexta regra, então, que também é chamada de regra de conclusão e é muito conhecida pela igreja, alguns até têm o erro de achar que é um versículo bíblico, isso não é verdade, né? Isso é só uma regra hermenêutica, né? Que é a sexta regra para nós. Nós vamos utilizar essa metodologia aqui de 6 regras. Você pode estudar assim. Tá? Como eu disse, você pode ouvir alguém falando que são 5, mais a regra fundamental, ou são 5, mais a regra de conclusão, mas para nós serão 6 regras apenas. Mas qual que é a sexta regra, também chamada regra de conclusão? Todo texto fora do contexto vira pretexto. Parece até algo meio lógico, mas e é lógico, né? Todo texto, se você tem um texto, um verso bíblico, por exemplo, e você tira do contexto do livro, do contexto do parágrafo, do contexto da Bíblia toda, vai virar pretexto. Pretexto para quê? Para o erro. Para uma nova doutrina, que vai ser uma heresia, com certeza, porque vai ser uma mentira, e com certeza vai trazer problemas sérios para a sua vida, como para um grupo de pessoas que receberem essa mentira, que vai parecer verdade, porque vai ter uma lógica, porque vai ser um sofisma, ou vai ser uma falácia, né? Que é lógico, que parece ser lógico, mas que traz engano. E sempre lembrando que a natureza do engano é estar enganado. Então quem está enganado não acha que está enganado, mas ele está. Né? E ele vai achar que os outros estão enganados, mesmo sendo ele o enganado. Isso é a natureza de estar enganado. Então nós temos que sempre lembrar daquele texto bíblico que diz: aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia. Porque você tem que entender que existe a possibilidade de você cair. Assim como existe a possibilidade de você ter entendido errado ou interpretado errado este texto que você acha que acertou, mas que ninguém concorda, que a história da igreja não concorda, que as regras da hermenêutica não concordam, que o contexto não concorda, e vai virar um pretexto, e aí você vai formar uma nova doutrina, uma nova igreja, com um erro absurdo, e você vai ser um problema para a igreja, o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que essas palavras fortaleçam a sua vida. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia da Logos Ensino Superior de Teologia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.